Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Daniel da RoboBolsa. Vamos para mais uma atualização aqui do nosso painel geral. Você que não conhece o painel geral deve ir lá no outro vídeo, na nossa área de membros. Tem lá sobre o painel geral, a versão anterior, que explica com profundidade para que serve o painel geral, como você pode melhorar os seus trades, ter mais segurança, como ele funciona. Nesse vídeo a gente vai focar na atualização do painel geral, tá certo? Então, a gente estava com a versão 1.06, que é essa versão aqui que vocês podem ver do lado direito, e agora a gente atualizou a partir da versão 1.29, a gente tem várias coisas novas que eu vou mostrar para você aqui. Então, primeiramente, o painel geral serve para algumas funções aqui, que você deve ver lá no outro vídeo, e também a gente adicionou várias funções bacanas e também para assinante. Então esse daqui é o painel geral antigo, que tem lá no outro vídeo. Ele tem poucas funções. Basicamente tem as funções para deixar o painel como você quiser aqui na questão de largura, aparência, tá? E uma função só que é o limite de loss. Se você digita aqui, por exemplo, 5.000, significa que quando você vai perder no dia R$5.000, o painel encerrar todas as operações e vai desligar o Algo Trade, tá? Quando você apertar aqui, ele vai encerrar todas as posições, apertar confirmar, ele vai encerrar todas as posições abertas e também até operações manuais, todas as operações que tiver abertas no MetaTrader, tá certo? Então essa já é o robô com a versão mais antiga. A versão mais nova, a 1.29 para frente, você vai ver várias opções interessantes aqui. Então vou agora colocar aqui uma opção, aqui ó, o robô completamente novo, tá? Para você ver e entender. Então ele vem assim. Ele tem agora a função do assinante e uma função gratuita. Por quê? Para a gente poder dar ali um benefício para o nosso assinante. O nosso assinante tem esse benefício agora, né? E quando você tiver a sua assinatura, você que está querendo também, né, assinar, ao adquirir uma licença do robô normal que a gente tem, retorno da média, automaticamente você também tem direito a mais funções no nosso painel geral nessa atualização. Então, você vai ter o benefício anterior, você já tem, e vai ganhar algumas funções novas, no benefício aqui gratuito. Quando você tem aqui, não tem uma assinatura, você tem aqui a opção gratuito que já vem, e você tem essas opções aqui para o painel gratuito, para você que está testando o robô na conta demo, para você que está operando gratuitamente, você pode ficar à vontade, operar quanto tempo você quiser na conta de demonstração. E quando você tiver, por exemplo, nosso benefício que a gente dá 12 dias, ou qualquer outro benefício de você operar na conta real, você automaticamente já tem direito desse painel geral. Se você tem uma licença para o robô retorno da média, o nosso robô, qualquer robô que a gente produzir, automaticamente você já tem a licença também do painel geral com essas novas funções no painel para assinante. Então, se você ainda tem não tem uma licença, ainda está operando gratuitamente com a gente, você pode usar essas funções aqui. Então, basicamente, essa função limite de perda era o que já tinha no painel anterior, da versão anterior. Então, você, por exemplo, pode colocar aqui, se a sua conta ficar negativa, por exemplo, R$2.000, olha só, você pode usar aqui, olha só, vai estar escrito aqui, fechar operações se perda de R$2.000, menos 2.000, certo? Então, ele está puxando um dado aqui, porque aqui essa conta foi operada hoje. Então, ele já está puxando alguns dados. Ele tem a opção também de drawdown, como você pode ver, ele não puxa, porque o drawdown é algo que ele calcula quando o mercado estiver aberto. E ele vai puxando na memória e vai salvando isso daqui na memória dele aqui. Então ele não é um arquivo, ele não é um histórico no MetaTrader. São posições, nem posições fechadas. É quando, por algum motivo, sua conta ficou negativa, o drawdown, né? Essa é uma função muito bacana.
que você pode perceber o quanto a sua conta rebaixou, tá? Do seu saldo diário. Por exemplo, você tem R$1.000 na conta, abaixou R$200, depois você ganhou, ele vai estar escrito aqui o drawdown, 200, tá? Então isso é muito bacana também, né? Você pode ver aqui, ó, por exemplo, que já tem também na versão antiga, você já tem esse benefício aqui na versão antiga. Na versão nova, você pode colocar aqui, ó, para o limite de perda, que também tem na versão antiga. E agora uma novidade é o limite de ganho. Então, foi pedido isso, a gente concordou, implementou. Então, quando você vai estipular algum ganho diário, e eu repito isso em algumas aulas, que às vezes não é bom colocar um limite diário. Por quê? Porque às vezes você toma um stop grande e aí você fica com limite diário, demora mais para pagar o seu stop. Então às vezes não é bom, mas dependendo de algumas configurações, de algum risco que você quer tomar, você percebe que, por exemplo, você está ganhando R$2.000 por dia. Aí você quer limitar a 3.000, a 4.000, por quê? Porque quando você começa a ganhar muito no dia, pode ser que você está tomando muito risco também. Então tem gente que gosta de limitar o ganho, né, para poder ficar melhor a estratégia. Então você tem que tomar cuidado com isso, para não limitar muito o seu ganho, para você ter consciência sobre essa função, tá? Basicamente eu não coloco nas minhas estratégias isso, mas tem gente que usa. Porque às vezes tem gente que tem estratégia que oscila demais entre o positivo e negativo, e o cara, por exemplo, tem o objetivo de ganhar R$1.000. Quando bater R$1.000, ao invés de depois perder, que pode acontecer, ele fecha todas as posições e ele vai desligar o botão Algo Trade. É igual como se tivesse perdido. Quando você perde, ele desliga o botão Algo Trade, fecha todas as posições e desliga. Quando tiver ganho também, vai acontecer a mesma coisa, tá? Então você pode usar essa função, mas toma cuidado para não limitar o seu ganho, tem que ter muita consciência quanto a isso. Eu particularmente não tenho usado, mas tem gente que usa, tem gente que usa no robô, quero dizer, que agora tem essa opção para usar em todos os robôs na sua conta inteira, que o painel geral, ele pega a conta inteira sua, do que está acontecendo. Então se você colocar lá R$3.000, aí a perda vai ser 2.000, então se atingir, aqui ó, ele vai escrever, insira o e-mail da sua licença para utilizar as funções do assinante. Aqui eu não usei nenhuma função do assinante, então ele vai deixar colocar no gráfico. Então aqui vai aparecer fechar operações se ganho de 3.000, fechar a operação se perda de menos 2.000. Tá? É perda do saldo. Não é quando você, por exemplo, você está ganhando R$3.000, voltou a R$1.000, aí você perdeu 2.000, né? Você está ganhando 3, voltou a ganhar R$1.000, quer dizer, você está perdendo R$2.000, não vai fechar. Não é isso, é essa função. Eu vou explicar depois o trailing financeiro, que existe essa função agora. Mas essas duas funções é quando está negativo o seu saldo do dia, tá certo? Então, fique muito claro isso. Aqui tem essa opção diário e semanal, porque é um cálculo que a gente faz para o Forex. Hoje em dia, estamos em 2021, em agosto. Não estamos dando ainda digamos, o suporte do Forex. Apesar de o robô funcionar também no Forex. Mas não estamos dando ainda. E futuramente a gente talvez dê suporte, tá? Porque é um mercado mais amplo. Então aqui você não mexe, deixa diário. Para o robô ele vai resetar todo dia as configurações. Ele vai zerar todos os dias as configurações para ele poder calcular tudo de novo, tá? Se você colocar semanal é por Forex, ele não vai resetar no diário. Então hoje no mercado nacional, na Bolsa B3 do Brasil, deixa diário que ele vai resetar. Então ele vai zerar todos os números, né? E vai manter esses dados, obviamente, que você configurou. Também muito importante, você tem que colocar o robô no mini índice, no mini dólar, tá? E toma cuidado que se você coloca, por exemplo, se você colocar a gente no mini índice vigente, o INV21, por exemplo, que está vigente, ele começa às 9 horas da manhã. E aí ele termina 6 horas, né, 18 horas. Se você colocar um erro que eu já vi de cliente, colocar, por exemplo, na Petrobras, por exemplo,
A Petrobras, ações, começa às 10 horas da manhã, ou seja, seu painel não vai funcionar. Ele só vai funcionar quando o TIC, né, está funcionando, ou seja, as ações estão funcionando. Aqui eu coloquei num gráfico do mini índice para vocês verem. Então eu estou usando aqui ó, o WIN-V21, que é o atual. Por quê? Se você colocar em ações, ele não vai funcionar das 9 horas da manhã até 10 horas. Certo? Porque as ações só começam às 10 horas. Então é importante você saber disso. Tem cliente que já errou isso, acaba não funcionando e prejudicando a tua operação. Porque ele precisa que o gráfico se movimente para fazer o cálculo do robô. Tá? E obviamente ele não vai só calcular nesse gráfico, ele vai calcular a conta inteira que está acontecendo, né? Nessa conta inteira aqui de todos os robôs ao mesmo tempo, o saldo e tudo mais. Então preste muito bem atenção, coloque ali no mini índice, no mini dólar, aí você tem certeza que ele vai funcionar das 9 horas da manhã até o final do pregão, tá certo? Então vamos continuar aqui. Então você tem essa função gratuita e tem aqui um negócio bacana, tá? Que é habilitar fechamento de todas as operações. O que é isso? O nosso robô ele tem uma função lá dentro dele que também tem isso. Que, por exemplo, você estipula lá, eu quero colocar sim, e eu quero que desliga às 17h30. Você já pode colocar no nosso robô, retorno da média, que essa opção de fechar todas as operações se tiver alguma coisa aberta. Por quê? É segurança isso, lá no robô, porque você não vai carregar para o dia seguinte. Se está lá com 10 contratos abertos, você não vai carregar, às vezes não tem margem, não é a melhor opção carregar para o dia seguinte. Isso você já sabe vendo as aulas lá do robô. Então o que a gente fez? Para garantir mais segurança ainda, às vezes você pode ter uma ordem aberta manual de outro robô, qualquer coisa assim. Você pode ter ordens abertas, então o que você faz? Você pode ter essa opção aqui ativa sim. E aí você coloca um horário. Lá nos robôs, por exemplo, tá lá 5h30. Depende da hora que a sua corretora fecha por falta de margem. Então pode ser que seja 5h40, porque não é bom para deixar até o final, porque senão a corretora te estopa. E aí você vai pagar uma grana alta de corretagem, tipo R$10 de corretagem. Então você vai acabar pagando muito caro, tá certo? Então é muito importante você saber que você precisa fechar as operações para você ter essa segurança, para não carregar para o dia seguinte, tá certo? Então isso é muito importante você entender para a corretora não te estopar e para você não perder dinheiro, né, à toa com isso, tá certo? Então vamos lá. Você então pode ter essa opção no robô para você fechar todas as operações e também no painel você pode ter. Então, por exemplo, você põe 17h35, às vezes a corretora começa a fechar as posições do cliente 5h30, então você pode colocar lá no robô 5h30 e aqui nesse robô, no painel geral, você pega a conta inteira e ele vai fechar 5h35 todas as posições. E ele não vai desligar o algo trade. Por quê? Porque é só um fechamento de ordem a mercado, tá? Ele não vai desligar o algo trade. Isso é normal. Essa é a opção que você tem, pode ou não usar, você liga ou desliga. Então fica mais de segurança para garantir que você não tenha posições carregadas para o dia seguinte, tá certo? Isso é uma função legal. Eu deixo também ela, por exemplo, olha lá, horário 5h45, tá? Eu tenho dos robôs 5h17h30, tá? E aí para garantir que nenhuma ordem vai levar para o dia seguinte, 17h45. Veja na sua corretora quais são os horários de fechamento. Tem corretora que vai fechar 10 para 6, né? 17h50, vai fechar todas as operações. Tem corretora que leva quase 18 horas, tem umas que é até 17h30. Então você tem que perguntar na sua corretora que horas meus contratos, minhas operações são fechadas por falta de margem para o dia seguinte. Que horas que a corretora fecha
para não carregar para o dia seguinte. Pergunta na sua corretora. Eles vão falar, talvez, né? Às 5h30 eles vão começar a fechar as operações de quem está aberto, carregado e não tem, porque geralmente o day trade é alavancado. Então ele não vai ter dinheiro para carregar para o dia seguinte, ou você não quer que carregue também para o dia seguinte, para deixar ordens abertas que pode dar gap muito grande. Então eu deixo no robô e eu deixo aqui no painel geral também para garantir, tá certo? Então isso são opções do gratuito, né? Você está operando com a gente gratuitamente na conta demo, tá? E aí tem as opções do assinante. Então o que é o assinante? O assinante tem que adquirir uma licença no nosso site, robobolsa.com.br. Qualquer plano que você fizer, você vai ativar para você através da sua conta, do seu número da sua conta, tem um formulário, você vai preencher e a gente vai cadastrar a sua senha, né? A sua licença. E aí você vai colocar assinante aqui e vai colocar seu e-mail. Então no caso, por exemplo, aqui minha licença, eu coloco o meu e-mail, ok? E dou um ok aqui. Não vai aparecer mais aquela caixinha da licença, pedindo licença, e eu vou poder usar as funções que tem abaixo disso. Olha só, configurações para assinante. E aí fica interessante aqui que temos mais coisas aqui, os benefícios para o assinante. Então, o que a gente tem aqui? Custo fixo por operação. Essa opção tem aulas aqui sobre isso no para o robô principal nosso, né? Do retorno na média, por exemplo. Então lá tem essas opções para o robô, para um robô só, tem opção lá. Só que aqui no painel geral é muito bom porque ele vai juntar todos os robôs ao mesmo tempo, a conta inteira, e vai fazer o cálculo. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse já aqui configurado, eu tenho aqui, por exemplo, custo por operação. Isso já expliquei nas outras aulas, que é um custo aproximado que a B3 pode cobrar. Toda vez que você entra no mercado, você paga isso, são taxas da B3, que são emolumentos e taxa de registro e etc. Tudo que tem lá. Só que esse número ele não pode ser cravado exato, porque existe uma tabela da B3 que você pode pesquisar, que cada vez que você opera mais contratos, você cai numa tabela diferente, e aí você acaba pagando menos, né, essa taxa de registro, emolumentos, você paga menos porque você está operando com muito contrato, por exemplo. Então, aqui não, é simples, aqui é um valor aproximado. Você pode trabalhar com 11 centavos até uns 20 centavos, que você vai acertar mais ou menos quanto que vai dar as suas taxas do dia, tá certo? Então é mais ou menos, aqui não é perfeito, porque esse custo é variável, tá? O dólar também, ele tem um custo variável por dia, atrelado até o valor do dólar. Existe uma tabela super complexa para poder fazer esse cálculo, e não é a nossa intenção fazer isso, porque existe o valor do dólar que é variável e tem que puxar um valor que é publicado num site para poder calcular com precisão esses custos de taxa de registro, emolumentos, tudo que a B3 aí cobra. Então não é a nossa função aí, não é de interesse também nosso ter essa precisão exata para isso, porque não é a função do robô isso daqui é um valor aproximado. Então eu coloco aqui uns 15 centavos, às vezes passa um pouquinho, às vezes fica mais barato, às vezes fica mais caro. Na nota de corretagem no dia seguinte, você vai ver os seus custos operacionais com precisão, as taxas da B3. E embaixo eu também explico isso nas aulas anteriores. Custo variável por volume é o custo de corretagem. Tem corretora que não cobra nada de corretagem. Tem corretora que cobra a corretagem por contrato que você está operando. Então, esse custo pode ser variável. Tem corretora que vai cobrar 20 centavos por contrato, tem outras que vão cobrar 11 centavos, por exemplo. Então, por exemplo, aqui 11 é o que eu tenho hoje, tá certo? Então, busque essa corretora que você consiga pagar o mínimo possível com bom atendimento, com assessor e tudo mais. Tem umas que cobram zero, mas tem um atendimento ruim. Então, eu gosto de pagar a corretagem porque eu tenho um assessor que eu falo com ele rapidamente e aí ele atende muito rápido, então eu acabo pagando corretagem. Tem corretora que cobra corretagem, mas não tem uma assessoria boa.
Então você não tem, por exemplo, uma comunicação direta com o seu assessor. Então aí é muito ruim. Então procura uma corretora que te dê uma assessoria, mas obviamente você vai pagar corretagem. Quando você não paga corretagem, você tem que ligar lá e aí às vezes demora 20 minutos para alguém te atender. Eu já vi isso acontecer. Mas se você tem um assessor, provavelmente você vai ter que pagar. E o assessor é bom porque às vezes você está mexendo com muito dinheiro, você tem uma ordem rejeitada, alguma coisa aconteceu com o robô, por exemplo, ordem rejeitada, tem que ver na corretora o que está acontecendo. Não é culpa do robô. Às vezes o robô está mandando uma ordem, ela está sendo rejeitada por vários motivos. Pode ser problema no sistema da corretora, pode ser falta de margem, uma série de coisas. Então, eu aqui acabo pagando corretagem e coloco aqui o valor. Então, se você vê aqui 11 centavos e 15, o que ele faz? Ele acaba calculando os custos operacionais. Então, nesse caso aqui, hoje, o mini índice, ele fez essas operações aqui, poucas operações. Ele fez aqui, ó, 293, perda, teve aumento de posição, ok, 203. Pagou os custos operacionais, né? Você pode ver aqui, ó. Vamos aqui, ó. Só aí, vamos entender aqui, ó. Aqui então é do mini índice. Quando você tem outros ativos que operou dólar, por exemplo, ele vai aparecer aqui em cima, conforme você pode ver também nas aulas anteriores, lá o painel operando com dólar e mini índice. Você pode ver lá operando em tempo real. Aqui o mercado está fechado agora nessa aula. Então ele tem o total de ganhos, aqui, está aqui. Total de perdas está aqui, está repetido porque só tem um ativo. Se tivesse mais, ele estaria somando todo mundo junto. Aí aqui a novidade que é o seguinte, saldo consolidado hoje. Isso é uma novidade desse painel novo, que é o seguinte, esse saldo consolidado são todas as operações que estão fechadas. Já está fechada no seu histórico. Então você pode ter posições fechadas e posições abertas. Então as posições fechadas já está consolidado, já está fechado lá. Aí a gente tem aqui, ó, posições abertas. O que é isso? Está zerado aqui porque o mercado está fechado agora. Mas isso daqui é tudo que está acontecendo agora na tua conta, tá? É tudo que está acontecendo agora de aberto, posições que estão abertas, vários robôs operando, todas as suas operações abertas vão aparecer aqui, tá certo? Então isso é interessante, porque aí você vê o que está acontecendo, está ficando negativo, positivo. É a soma de todas as posições abertas de todos os robôs e se tiver operação manual também vai estar aqui. Aí uma coisa também que a gente colocou interessante nova que não tinha é isso daqui, ó. Agora você pode ver que tem dois parâmetros aqui, né? Tem aqui, ó, o 00 e tem o 00 aqui. Tem uma barrinha aqui no meio. O que significa isso? O volume atual é a soma de todos os contratos que tem aqui no mini índice, na ocasião, que está sendo operado. Tá? Então, por exemplo, um robô está operando com 3 contratos. Aí outro robô está operando com 10 contratos. Aí ele vai somar 3 mais 10. Aí tem outro com mais 20. Vai somar 3 mais 10 mais 20, 33, certo? Então, ele vai somar tudo neste parâmetro aqui, ó, neste parâmetro aqui da esquerda. Agora a novidade, isso já tinha, agora a novidade é o seguinte, nesse parâmetro da direita, ele vai fazer um cálculo do que está acontecendo na sua corretora. Isso é uma novidade. Aqui, o que seria isso? É a soma de todos os contratos, tá? Somando todos os contratos positivos, que no caso é compra, e todos os contratos, digamos, negativos na venda. Ou seja, muito simples aqui. Vou desenhar aqui que é mais fácil para você entender. Então vamos supor, você comprou 20 contratos. Vamos supor aqui, ó, você comprou 20. Não, vou botar mais aqui, ó. Você está com vários robôs, você está com 30 contratos abertos, tá? E aí você tem outros robôs que estão também operando. E aí você vendeu 50 contratos, tá? No primeiro parâmetro aqui, ele vai mostrar a soma dos dois. Ele só vai mostrar. Então você está operando com 30 contratos, mais
50. Vai mostrar no primeiro parâmetro 80, que é o volume, 80. Mas a novidade é o seguinte, no segundo parâmetro aqui, 00 aqui, da direita, você vai ter o parâmetro seguinte. Ele vai também fazer essa soma. Todas as compras e todas as vendas e vai deixar o número menos 50 menos 30, né? Porque é maior, ele vai deixar menos 20. Por que isso? Que eu coloquei isso? Porque é o seguinte, na corretora só existe uma ordem, né? Mesmo que você tenha uma conta RED, na corretora para B3, ela só está registrada uma ordem. Então, para a corretora, nesse caso, você não está operando com 80 contratos. Você está operando com 20 contratos vendidos. É o preço médio da corretora, tá? Então, geralmente é assim que calcula a corretora e a B3. Tá? A B3, para ela, só existe uma ordem aberta, menos 20 contratos. E tem um monte de ordens abertas no MetaTrader. Ele vai comprando, vendendo, fechando a operação. Ele vai recalculando isso. Então, até de certa forma, isso é bom saber. Por que é bom saber? Imagine que você tem, vamos lá para um caso aqui. Imagine que você tem, está operando pesado, 10, 20 robôs. Aí você tem lá 200 contratos abertos comprados. E você tem muitos robôs. Aí você tem comprado 200 e você tem 230 vendidos. Né? No mini índice, por exemplo. Vendido. Você vendeu 230, vários robôs, e vários robôs estão comprando 200. Para a corretora e para a B3, você só tem um preço médio com menos 30. Certo? Que é o 230 aqui, menos 200. E, logicamente, se for o contrário, também vale, né? Você tem lá 250 comprados e tem lá 150 contratos vendidos, você, para B3, tem 100 comprado, um preço médio só. Então, é isso que eles contam, tá certo? Então, provavelmente, na sua corretora, você pode ter margem somente para isso daqui. Mesmo que vai aparecer lá no robô, no primeiro parâmetro da esquerda, 430 contratos. E do lado direito vai aparecer menos 30. Para a sua corretora, geralmente, a sua corretora, tá? Geralmente, tá? A maioria das corretoras vai ser esse sistema. Você só vai ter menos 30 e a sua margem acaba, né, ficando mais baixa, né? A margem que você precisa para operar. Contudo, obviamente, se você está lá comprando 20 contratos, 40, 50, 60, aí já está com 150 contratos comprados e você não pode ter isso, não tem margem para operar, aí a sua corretora vai rejeitar a ordem, obviamente, né? Agora, pode acontecer que você está subindo aqui as suas compras, está lá com 150 contratos e de repente você começa a vender direto a outros robôs e aí ele começa a diminuir isso. Ele começa a vender lá 100 contratos. Beleza, aí ele vai ser para a corretora, nessa ocasião aqui, 50 positivo. Então, para a corretora funciona assim, por isso que eu coloquei, só para você entender o que está acontecendo para a corretora. Porque às vezes eu estou lá operando pesado, estou lá com 400 contratos, mas na verdade eu estou lá com 400 comprados e eu estou com, sei lá, 320 vendido. Na verdade mesmo, para a corretora, só está aparecendo na corretora menos 80. Estou com menos 80 contratos vendidos. É isso que importa para a corretora, tá certo? Geralmente é assim, tá? As corretoras funcionam assim, tá certo? Isso no mercado nacional na B3. Então, cada mercado é diferente. Então, tem essa nova função aqui, bem bacana. Só para você saber o que está acontecendo na corretora. Se você vê, às vezes, lá no home broker da corretora, você vai ver, às vezes, esse número, então, do lado aqui direito, né? Você vai ver esse número aqui e vai entender. E aí, no MetaTrader, ele está com esse do lado esquerdo aqui posicionado. Então, é bem legal essa função que a gente implementou, tá certo? Então vamos continuando aqui. Posições abertas, já expliquei. Posições consolidadas é o que já está no histórico fechado no MetaTrader. Custos operacionais, bacana também.
E o saldo de hoje, isso daqui vai ficar movimentando, né? Ou seja, tudo que tiver aberto e mais o que tiver fechado, ele vai somar tudo. Então tá lá aberto, por exemplo, você está ganhando saldo consolidado, R$ 200, por exemplo. Aí você tem várias ordens abertas, tá? E você tem lá R$ 1.000 e está perdendo R$ 1.000. Então ele vai pegar os R$ 1.000 que você está perdendo naquele momento, que são as posições abertas, ele vai reduzir do saldo consolidado e vai ficar mostrando aqui saldo de hoje R$ 800, que é a mesma coisa do robô da versão anterior. Ele vai mostrar o que está acontecendo com o seu saldo. É a soma de tudo, daquilo que está consolidado, daquilo que está fechado e daquilo que também está aberto. Tá? Então é o saldo de hoje total menos os custos operacionais. Tá? Porque então a gente tem que pegar aquilo que já estavam lá, pegar aquilo que já está dentro do caixa, já fechado, vamos diminuir dos nossos custos, vamos pegar tudo que está aberto, que pode estar muito variável isso, o tempo todo variando, e vai colocar nesse saldo final aqui. No entanto, que se você encerrar todas as operações, ele vai ficar nesse valor aqui, próximo, obviamente, porque demora um tempo para encerrar. Você aperta em encerrar, ele vai demorar alguns segundos e o saldo de hoje vai ser a soma de tudo, tirando o custo dos operacionais, e ele vai pegar tudo que tiver fechado e vai colocar aqui. Então, como você pode perceber, aqui ele está pegando o saldo consolidado, diminuindo os custos operacionais e deu o saldo de hoje, que é o lucro final. E aí você tem isso na tua nota. Como eu falei, os custos operacionais ele pode variar um pouquinho na sua nota, tenta aproximar o valor, né, os custos, para você entender e para ficar fácil de você ver o seu lucro aqui no dia a dia, né, mais dia a dia, tá certo? Aqui o drawdown a gente já tem, que é o quanto o seu saldo ficou negativo, não é na operação, é no seu saldo. Não é, por exemplo, estou ganhando R$ 1.000, aí você começa a abrir uma posição, um robô, aí aquele robô está perdendo 200, R$ 500, aí vai colocar o R$ 500 aqui, não é isso. Isso daqui é quanto a sua conta rebaixou abaixo de zero. Você começa o dia com zero na sua conta, tá? E aí, quando ele rebaixou esse valor aqui, ele voltou a subir e deu esses ganhos aqui que você está vendo hoje. Então, isso daqui é quanto rebaixou abaixo de zero, não é as operações. Você está lá ganhando R$ 3.000, rebaixou R$ 1.000, isso daqui não tem nada a ver. Porque você já está ganhando 3.000, rebaixou 1.000, você está ganhando 2.000 positivo. Então, o drawdown, ele é quando fica negativo a sua conta. Então, possivelmente, você pode estar ganhando R$ 3.000 num dia, mas o seu drawdown foi baixo, foi R$ 200. Por quê? Porque na primeira operação, nas primeiras, rebaixou R$ 200 e aí você começou a ganhar. Aí ganhou lá, por exemplo, R$ 200, aí ficou positivo. Aí depois veio outro robô, ganhou mais R$ 100, ele não rebaixou R$ 1.000, ele só rebaixou R$ 50 e ganhou mais R$ 100. Aí ele vai somando, por isso que às vezes o drawdown é baixo. Isso é para você analisar se está puxando muito saldo na tua conta para você operar. A gente tem que tentar diminuir sempre o drawdown para ter uma exposição ao risco muito menor. Então, por isso que a gente tem esse parâmetro, que ele é resetado todo dia. Se você tirar o robô do gráfico, ele se perde. Como você pode ver aqui, eu coloquei um robô agora aqui do gráfico, ele está zerado. Por quê? É uma coisa que fica na memória. É uma coisa que não escreve em nenhum lugar essa informação, não tem essa informação dentro do MetaTrader, no histórico de operação. É uma coisa que ele analisa, fica, digamos, na memória, ele vai analisando. A partir do momento que tem o valor negativo aqui, ele vai guardando o maior valor negativo. E aí ele grava aqui e amanhã vai resetar no início do dia, tá certo? 9 horas da manhã ele reseta todo o painel, quando abre o pregão, certo? Agora, aqui já tem essa função, né, do fechar o ganho, como eu já mostrei, eu digitei aqui, tá? Temos aqui a opção fechar a operação se ganho D, fechar a operação se perda D. Você não deve, preste muito bem atenção, colocar negativo nesse parâmetro. E existe esse erro também que eu já vi em algum cliente. Você não tem que colocar limite de perda menos 2.000. Não pode fazer isso aqui, menos. É 2.000, senão dá errado, o robô não vai funcionar corretamente. É 2.000 e 3.000, tá certo?
porque aí já é negativo e o outro já é positivo. Não confunda isso, tá certo? O que mais? Vamos ver aqui, ó, horário de fechamento, que eu coloquei lá 5h45, para ele fechar todas as operações. Se tiver algo aberto, ele vai fechar. Eu já tenho a função lá no robô de 5h30, eu coloco em todos os meus robôs. Isso daqui dá mais segurança ainda. Se você tem uma operação manual, acontecer alguma coisa, ele vai fechar também e não vai desligar o botão Algo Trade. E aqui, então, já falei os custos operacionais. E agora a gente vai ter o Trailing Stop, né? Que é um trailer aqui, stop maravilhoso, financeiro, tá habilitado para o assinante. O que ele faz? Você pode, aqui ó, ele vem, como ele vem isso? Ele vem desligado, e aí você vai colocar sim para ativar. O que ele faz? Ganhos para ativar. Então vamos ver esse robô aqui, vamos analisar isso aqui. Eu coloquei 5 mil reais, isso é em reais aqui no caso, é no valor. Se você estiver operando em outro tipo de conta, em dólar, em euro, em outro lugar, não tem problema. Isso daqui é o valor financeiro. Então aqui é 5 mil, é a unidade que a gente tem em reais, BRL. Então a gente tem 5 mil, tamanho do passo 100, distância do stop 100. O que significa isso? Vamos aqui mostrar como funciona essa função. Então eu tenho ali a primeiro parâmetro. Eu coloquei 5 mil, depois eu coloquei 100, depois 100. 5 mil, ganho para ativar, tamanho do passo 100, distância para o stop 100. É assim, quando o seu robô aqui, todos os robôs, você está operando, etc., chegar a 5 mil reais, ele vai ativar essa função. Então, ganhos para ativar, 5 mil. Ou seja, ele chegou a sua conta lá, está operando, chegou a 5 mil reais. Aí, esse parâmetro aqui, que é o distância do stop loss 100 reais, ele significa o seguinte: ele ativou quando chegou 5 mil, o robô vai reconhecer o seguinte: se por alguma ocasião chegar a sua conta voltar de 5 mil positivo para 100 reais, né, BRL, o robô vai fechar todas as operações. Por quê? Imagina o seguinte: você tem um robô que você configurou a sua perda 5 mil reais, ou seja, menos 5 mil reais, negativo de saldo naquele dia, tá? E aí você tem essa opção também, para quando chegar a 5 mil reais, você vai subir o seu stop, ou seja, ele vai tirar o seu stop de perda aqui de 5 mil, ele vai subir para positivo, mais 100 reais. Então, se sua conta sair lá dos 5 mil e voltar para 100 reais, ele vai estopar. O seu robô, o que ele vai fazer, o painel geral? Ele vai fechar todas as posições e vai desligar o Algo Trade, tá? Ele vai fazer isso. Então, ele vai fechar todo mundo rapidamente, mais rápido possível. Pode, com certeza, variar um pouquinho, porque às vezes tem cliente que está lá operando com 10, 20 robôs. Tem lá 50 ordens para poder ser fechada. Pode dar um delay de 5 segundos. Por quê? Porque tem que fechar todas as operações. Pode ser demorado, pode demorar alguns segundos, tá? Isso é um comando rápido que o robô dá, tá? Mais rápido possível, mas pode demorar, porque às vezes você tem lá 50 operações ao mesmo tempo, ele vai tentar fechar todo mundo, e quando ele fechar, ele acabar de fechar, ele vai desligar o Algo Trade para nenhum robô mais entrar em operação, tá? Então ele vai fechar até se tiver ordens manuais, ele vai fechar também todas as ordens. E aí, obviamente, pode o preço deslizar um pouco, porque ele está fechando as operações. O preço pode variar em 1 ou 2 segundos, ele pode variar. Então, se você está lá, 5 mil, voltou para 100, de repente ele fecha tudo e você ficou com 150 reais, 152 reais. Ou pode ser que você termine ali com 20 reais. Depende, porque ele sai fechando tudo e aí é o tempo só de resposta do servidor. Tá? Pode ser para cima ou para baixo. Então, eu já vi cliente fechar que ele fechou com um valor um pouquinho com vantagem. Eu vi cliente também com desvantagem. Eu mesmo aconteceu isso. Se ele fechar tudo, é 5 mil reais. Aí fechou perdendo com 4.893. Pronto. Ou ele fechou com 5.078.
Pronto. Então, isso é um variável, é só o tempo de fechamento, tá certo? Então, também que é interessante, quando você coloca os custos operacionais, ele leva em consideração também os custos operacionais. Então, pode ser que você chegou lá com 5 mil, por exemplo, está ganhando 5 mil, mas ele já está descontando os custos operacionais. Porque pode ser que você chegue a ganhar 5 mil num dia e os custos operacionais estão R$500. Ou seja, seu robô está fazendo 5.500, ele já está descontando o custo operacional e aí ele ativa essa função. Se chegar a 100, nesse caso, o robô vai estopar tudo e vai finalizar o dia para ele, vai desligar, tá certo? E aí o que significa esse 100 aqui que é o passo, né? O passo significa o seguinte, aqui eu coloquei 100. Por exemplo, precisa imitar minhas configurações, isso aqui vai de cada um, tá? Você pode chegar assim, estou ganhando 5 mil, então agora eu vou colocar 2 mil. Porque se voltar 2 mil, eu fecho tudo, estou satisfeito no meu dia. Então você vai lá, esse aqui, ó, a distância do stop loss, você vai colocar 2 mil, é o financeiro isso daqui, tá certo? Aí você colocaria aqui 2 mil neste aqui, colocaria 2 mil nesse parâmetro aqui, distância do stop loss, tá certo? Então aí já fica para você entender aí que você agora tem que ter um espaço bom para operar, né? Se você está ganhando 5 mil, de repente o seu drawdown, sua volatilidade é alta, você tem muito robô, você entra carregado demais, atinge 5 mil, depois volta para 2 rapidamente, estopa tudo, para todos os robôs de operar. Então tem que ver como a sua conta se comporta para você poder operar bem. Não adianta você colocar assim, vou colocar R$500, quando atingir R$500, eu vou subir o stop para R$50. Aí se você está muito carregado com muitos robôs, ele atinge 500, aí o robô grava lá, 500. São posições, lembrando, posições podem estarem abertas de 500, não é posição fechada, consolidada no histórico, não. O seu robô está lá operando, vários robôs ganhando, bateu R$500. Aí de repente voltou para R$50, ele vai lá e fecha R$50. Aí ele fecha todos os robôs, deleta tudo, fecha todas as ordens e aí ele acaba desligando o Algo Trade e para de operar. Só se você apertar para operar o Algo Trade de novo, ele pode fechar o robô automaticamente, porque ele já atingiu o resultado esperado aqui. Então toma cuidado com isso. Eu quero voltar a operar. Para você voltar a operar, você tem que aumentar esses números, né? Porque ele já atingiu esses números. Senão, o que vai acontecer? Você liga de novo, aí o seu robô, retorno da média, vai lá, manda a mercado, ele manda uma operação lá a mercado, porque ele está operando, o painel geral vai lá, vai fechar tudo de novo. Ele vai fechar, vai desligar o trade. Então toma cuidado com isso. Se voltar a operar, que eu não recomendo você ficar mudando o parâmetro durante o dia. Isso pode dar um erro, tá? No meio da operação você vai lá, muda. Está errado fazer isso, tá? Confunde o robô, não falamos para fazer isso. Isso é, digamos, proibido. Não faça isso, porque pode alterar o funcionamento do robô enquanto ele estiver operando. Então, quando você ligar ele, deixar tudo certo, você espera o final do dia. Você quer encerrar a operação? Aperta encerrar, confirmar e acabou. Desliga o Algo Trade, espera virar o dia. Não recomendo ficar mudando isso durante o dia. Pode dar erro, pode dar pau. Tá? O robô, a gente não garante funcionamento se você ficar alterando esses parâmetros durante o pregão. Não faça isso. Então, o segundo aqui, o tamanho do passo, funciona da seguinte maneira. Você tem, por exemplo, ali o passo 100. Vamos lá. Você tem o passo 100. O que significa isso? A cada 100 reais aqui no caso, né, o valor financeiro que você tem, a cada 100 reais ele vai subir esse stop 100 reais. É o passo. O que significa? Você está lá com 5 mil. Ativou, né? Esse parâmetro aqui, 5 mil. Chegou a 5.100, esse stop aqui de 100 reais, ele vai passar para 200 reais. Ou seja, a cada 100 reais ele vai subir também 100 reais no valor do stop. Então foi lá 5.200, subiu mais 100 reais, ele vai somar mais 100 aqui, então vai para 300, certo? Subiu, então o que acontece? Se você tiver esse parâmetro aqui, vamos supor, você tem
aqui esse robô, que se você configurou esse trailer, você colocou aqui, ó, R$500 e R$100 aqui de stop. O que vai acontecer? Você tem 5.000, chegou 5.000, ativou. Aí, se chegar a R$100, ele cancela, fecha tudo e desliga o algo trade. Quando chegar, nesse caso, a R$5.500, é os R$500 aqui, ele vai pegar os 100, vai somar mais 500. Aí o seu stop passa a ser R$600. Então ele vai subir em 500 em 500, tá? Então foi para 6.000, o que acontece com o seu stop? Subiu mais R$500. Ele está lá 600, vai subir para 1.100 e assim por diante. Então se você colocar aqui também R$100, ele sobe de 100 em 100. Se colocar 50, 50, 50, tá? 5.050 e R$100 de stop, o que vai acontecer? 5.000 já ativou o 100, né? 5.050 com esse parâmetro aqui embaixo, que eu falei aqui, o que vai acontecer? Ele vai subir R$50. O seu stop vai acontecer de R$150. Se o mercado voltar e você estiver ganhando R$150, ele vai estopar o robô, sua conta inteira, e vai finalizar o dia. Foi para R$5.100, subiu R$50, ele vai pegar o seu stop aqui, R$200 positivo, tá? Não é 200, 5.100 menos 200, 4.900, não é isso. É 200 na sua conta, no seu saldo da sua conta, tirando os custos operacionais aqui, que é um benefício, porque você pode estar pagando muitos custos aqui, que eu recomendo usar essa função, e aí você vai te ajudar, porque, por exemplo, o cara está pagando lá, exemplo, R$600 de custo operacional. Você imagina, é relevante. Aí o cara está ganhando R$3.000. Se você não colocar o custo operacional, você imagina, colocou na tua conta para estopar se voltar a R$100. Aí você não colocou o custo operacional, imagina os custos de R$600. Vai pegar os seus R$100 positivo, no dia seguinte vai tirar R$600 da sua conta. Aí você vai ficar perdido no dia R$500 por causa do custo operacional, certo? Então por isso que eu gosto muito de usar o custo operacional, porque ele já me dá mais ou menos um valor da realidade dos custos operacionais que a gente sempre tem que pagar, certo? Tem as taxas lá, como eu já expliquei. Então é bom usar o custo operacional, já calcula com isso, já te dá uma margem de segurança boa. É claro, já expliquei que ele às vezes altera um pouquinho, você tem que buscar um número mais próximo da realidade. Eu falo isso também em outras aulas, tá? Sobre esses custos, tá certo? Toma cuidado com isso. O que mais? Olha só, então essa é uma coisa muito legal do trailer. Já vi clientes, né, que já passaram por isso, eu já passei por isso, e muitos clientes com certeza já viram isso, pediram isso, já tinha em mente para fazer essa função, porque, por exemplo, já vi casos assim, cliente está ganhando R$3.000, aí ele deixa todos os robôs operando lá, de repente finaliza o dia perdendo R$2.000. Fica chateado, né? O cara, pô, tava ganhando 3.000, não tem função nenhuma para isso, por isso que a gente criou o trailing stop. Que aí o cara tá ganhando 3.000, ele põe um trailing stop para falar assim, olha, se voltar a ganhar R$1.000, eu fecho tudo, a operação e encerro o dia. E aí, beleza, ele tá com benefício, ganhou 3.000, porque de repente ele ganha 5, né? A gente não sabe, a gente pode ter que deixar operar os robôs, tem que deixar uma margem boa aqui, tá 3.000, deixa oscilar o preço, porque às vezes ele oscila R$1.000, R$2.000, para ele ganhar 5. Toma cuidado com isso, não vai colocar assim, você tá com 3.000, aí você coloca o trailing stop para 2.800. Aí é bobagem, por quê? Porque aí o robô, qualquer robô que entra, puxa a margem de R$200, o painel geral vai estopar tudo o cara e ele poderia ter ganhado mais. Então tem que ter margem para o robô operar, tá? Você está ganhando lá, isso depende do seu drawdown também, né? O drawdown a gente fala o DD, né? Se o seu drawdown é baixo, ou seja, seus robôs requerem o tempo todo R$500, 200, aí o outro pega 1.000. Aí, se o seu, assim, ó, você vê mais ou menos. Então, essa soma aqui, ó, R$1.700 para o meu robô ficar operando bem. Na média, claro, todos os robôs aqui podem estar pegando ali R$2.000 cada um. Então, seu drawdown é de R$6.000, 6K.
e aí você tem que ter uma margem de operação melhor. Se o seu robô está puxando sempre 6 mil reais, então também ele tem que estar ganhando bem, 5 mil, 8 mil num dia. Você está buscando um drawdown muito pesado, você tem que ver isso, veja as nossas aulas para entender mais sobre isso, sobre o drawdown, tá certo? Mas deixa o robô operar, senão ele vai te estopar, tá? Uma outra coisa que pode acontecer também, que a gente já viu acontecer, esse drawdown, né, o que pode acontecer? Ah, Daniel, o negócio, o que aconteceu? Eu botei lá 3 mil reais, e aí o robô ele estopou quando eu botei 1.000 reais, se ele voltar, 3 mil ele ativa, e 1.000, quando ele voltar a 1.000, ele fecha tudo e encerra o dia. Ah, Daniel, não vi acontecer isso, eu estava acompanhando o mercado e o robô estopou tudo. E aí estopou, meu saldo da conta ficou com 1.300 reais. Tá? 1.300 reais, não era nem o 1.000 reais aqui que eu coloquei no robô. Por que isso pode acontecer? Porque é o seguinte, porque um dado momento pode acontecer um candle gigante, o mercado ficou rápido, alguma coisa aconteceu no mercado, seus robôs entraram, que o saldo ali, saldo geral, né, que está acontecendo, que é saldo de hoje, isso é o saldo de hoje, tá? Que é a soma de tudo que está acontecendo. Ele deu um kick ali no 1.000 reais, vamos supor, ele foi lá, você está ganhando 3 mil, monte de robô aberto, já ativou a função para 1.000. De repente ele deu um kick, um candle grande, uma explosão, uma notícia, qualquer coisa, você voltou o seu saldo para 980 reais, porque ele explode para um lado, o que vai acontecer? O robô ele vai disparar todas as ordens, exemplo, deu um candle grande, foi e depois voltou, né, o preço. Aí você chegou a tua conta, o robô está monitorando, chegou para 980 reais. Aí ele volta depois muito rápido, o robô ele já ligou, ele já disparou todas as ordens para fechar todas as ordens, o comando para fechar todas as ordens. Como voltou muito rápido, você voltou ganhando 1.300, não foi nem 1.000, 1.300. Por quê? Porque o mercado disparou para baixo. Exemplo, você começou a perder 980 reais positivo. Aí, em menos de um segundo, ele voltou e você voltou a ganhar 1.320 reais. Aí o robô já está mandando, você está lá com 20 robôs abertos, 10 robôs abertos, com 50 posições abertas. Ele vai fechar tudo nos comandos só, ele vai tentando fechar rapidamente, o mais rápido possível, isso em milissegundos, mas pode ser que demore 1 segundo, 2 segundos. E aí, de repente, o preço voltou, você volta a ganhar. Aí você vai lá e me falar, Daniel, mas está errado, eu estava ganhando, não chegou no preço de 1.000 reais. Chegou sim, a gente testou meses esse painel para lançar, ele não tem essa falha, ele não existe essa falha. Ele vai fechar se chegar no valor, se ficar no valor ou abaixo dele. Então isso pode acontecer, tá? Eu já vi acontecer porque o preço foi muito rápido. E aí ele vai bater. Bateu, o robô aciona o comando de desligar todo mundo, né? Fechar todas as ordens. E aí de repente você ganha um pouquinho. E de repente você também perde um pouquinho mais. Pode acontecer. Mas ainda assim esse robô dá muita segurança para você. Porque ao invés de você chegar lá e perder, está ganhando 3 mil, você não tem essa função e começa a perder 5 mil reais. E estava ganhando 3. Seria ruim isso, já aconteceu isso, já vi cliente assim, e eu mesmo já aconteceu isso, de eu estar ganhando um dia lá 8 mil reais, de repente eu finalizei o dia perdendo 5 mil. Então, não pode acontecer isso, está ganhando 8 mil, vamos subir esse stop aqui para uns 4 mil, entendeu? Então, isso é um benefício a longo prazo muito melhor do que às vezes você ter batido aqui, ó, você botou 1.000 positivo, aí você finalizou com 650 reais, ah, não, é culpa do robô, era para ter ele fechado 1.000 reais. Não, por quê? Porque às vezes tem lá 50 ordens abertas. E aí o preço vai deslizar um pouco. Mas eu posso te garantir que o benefício, ele a longo prazo é muito grande do que você ficar negativo, tá certo? Então toma cuidado com isso, isso pode ocorrer, isso pode você falar, ah, meu Deus, aconteceu isso, vou falar com o suporte e tal, mas a gente, claro, vai sempre te atender. Mas geralmente pode acontecer isso para mais ou para menos. Pode ser que você ganhe, saiu num preço melhor,
pode ser que você saiu num preço maior. O robô ele vai disparar a mercado, tá? Ele vai disparar a mercado para fechar todas as ordens, vai fechar todas as ordens. E ele também, diferente da versão anterior, ele vai pegar o número mágico que você tem dos robôs, todos os robôs que você tem, e ele vai fechar com o número mágico do robô que você tem. Por quê? Porque assim ele mantém a estatística do robô, retorno da média dos robôs que a gente tem, tá certo? Ele mantém a estatística, aí vai aparecer lá, talvez o seu stop, vai aparecer no seu robô lá um stop, se ele estiver perdendo lá, por exemplo, um robô tem stop de R$2.000, o painel geral fechou todo mundo e esse robô está perdendo R$200, vai aparecer na estatística do robô no painel dele, que ele perdeu lá R$200 e vai fazer todo o cálculo da estatística de perda dele. Perdeu R$200, não tem problema, tá certo? Então fica para ficar claro isso para você. Aqui a gente tem uma função nova, maravilhosa também, que eu gosto de usar, que é um relatório por e-mail. O que é isso? Você ativa isso, tá? Então vamos ver aqui, ó, ele veio aqui desativado. Então vamos colocar aqui, ó, relatório por e-mail. Por que eu fiz isso? Para você receber por e-mail e ficar tranquilo, né? No final do dia, quero ver o que aconteceu, você que está viajando. A gente tem cliente que deixa a semana inteira aí o robô ligado, viaja, vai fazer as suas coisas, ou trabalha com outras coisas, não tem problema. Aí eu criei essa função aqui para te dar um relatório. O que seria isso? Você põe um relatório na hora que você quiser, obviamente eu coloquei aqui depois de desligar todo mundo, né? Se tiver que desligar. Então você põe no final do dia, tá? Você põe o relatório dentro do horário de pregão, tá? É bom, assim, nos últimos minutos, 17h50, pode colocar, tá? Então, aí o que ele faz, o relatório? Ele vai enviar um e-mail para você, se acontecer, é o seguinte, ele vai te enviar esse e-mail aqui, ó. Eu vou ensinar como configura isso. Ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar o número da sua conta, ele vai mostrar o seu nome todo, que ele vai pegar no MetaTrader. Ele vai mostrar também se o botão Algo Trade está ativo ou desativado. Por quê? Porque se ele tomar stop, tá? Então olha só, a gente tem a função aqui, ó, enviar ao atingir o stop loss, ou de ganho ou de perda. Trailing stop, né? Igual eu botei aqui, o trailing stop. Se ele atingir essa perda aqui, ele vai desligar o Algo Trade e vai te mandar um e-mail. Então você tem aqui, se você quiser, exemplo, 2 horas da tarde atingiu o stop. Ele vai finalizar tudo e te mandar um e-mail falando, atingiu o stop, ele vai te enviar uma mensagem. Stop loss atingido, botão, o Algo Trade está desativado, porque é isso que ele faz. Ele desativa o Algo Trade para nenhum robô operar. Nesse caso aqui, ele está ativado. Tá? Por quê? Porque não tomou stop nenhum. Ele manda um relatório nessa hora aqui que eu coloquei e vai falar se o robô está ativado. Porque se estiver desativado, ele já te alerta que você tem que ativar para o dia seguinte, para você continuar operando com os robôs, correto? O Algo Trade desativado, nenhum robô opera. Então ele vai te mandar essa mensagem para você checar isso. Tá? Seu computador está lá na nuvem, por exemplo, né? Acontece isso. E aí também o stop aqui, quando ele atinge o ganho, também te manda e-mail. Se ele não atingir o stop loss e nenhum ganho, ele vai, isso em qualquer hora do dia, né? Ele vai mandar um e-mail essa hora, 17h46, por exemplo, que eu coloquei aqui. E esse e-mail ele vai ter esse relatório de exatamente o que está escrito aqui no painel. Então, nesse caso aqui, ele vai te mandar o número da conta, o seu nome, Algo Trade ativado. Vai te mandar, operei só mini índice, se tivesse o mini dólar aqui, por exemplo, estaria aparecendo aqui em cima ou embaixo, mini dólar. Então ele vai te mostrar exatamente igual o que está escrito no painel. Olha lá, R$203 e tal. Resultado geral, ele vai te mandar o que importa, né? Aqui na verdade, né? Que é o total de ganho, perda, custos operacionais, saldo de hoje, que é o que importa. Saldo de hoje, 190,68 BRL. Drawdown também vai te mandar, olha lá, 242 e o saldo que você tem na conta total. Ele vai te mostrar também que ele vai pegar no seu MetaTrader o seu saldo da conta. Agora deixa eu te ensinar como configura o MetaTrader para você receber esse e-mail, né?
porque ele não é automaticamente que recebe esse e-mail. Tem outras aulas também falando como configurar isso no MetaTrader, esse e-mail, para você poder receber essa notificação. Então você vai em ferramentas, opções, tá? Aqui na aba e-mail que você vai configurar. Então deixa eu te ensinar aqui. No Gmail, eu estou te mostrando aqui a configuração do Gmail. No seu e-mail você precisa saber qual é o servidor SMTP. Pode configurar dessa maneira o seu e-mail do Gmail, tá? Eu vou te falar o seguinte, que aqui eu tenho um e-mail que eu não uso, né, antigo, e aí eu tenho aqui minha senha, então ele vai disparar para o meu e-mail antigo para o meu e-mail mais novo. Você pode apertar o teste aqui para ver se está funcionando, e aí você vai receber um e-mail lá de teste, tá? Agora tem um grande problema disso daqui, é o seguinte, tá? Você vai configurar dessa maneira no Gmail e outros e-mails você tem que pesquisar o servidor de saída, né? Habilitar a notificação por e-mail, configura dessa maneira e você consegue receber o relatório, tá? Você pode apertar em teste aqui, na aba diário você vai ver o teste, né? Ele envia imediatamente o e-mail de teste do MetaTrader, tá? Só que tem um grande problema. Isso daqui exige, como é uma coisa que o MetaTrader que manda esse e-mail, né, usa o MetaTrader, e o MetaTrader conecta no seu e-mail para ele enviar o e-mail para você, ele não tem autenticação de 2 passos e ele é uma conexão não segura, que os e-mails consideram isso. Ou seja, você, por exemplo, eu já tentei fazer isso com Yahoo, não conseguia. No Hotmail também não, porque eles estão ligados à autenticação de 2 passos. Então ele vai dar como alguém está tentando invadir o seu e-mail. Ele vai te notificar por e-mail se você fizer isso. Eu não sei como desliga isso no Hotmail e no Yahoo, por exemplo. Eu não consegui desligar isso. Às vezes algum servidor que você tenha, algum e-mail que você tenha de algum servidor, também não deixa autenticar, porque isso daqui não requer autenticação de 2 fatores ou autenticação segura ou também criptografada. Não pode ter isso tudo, porque senão ele não vai conectar. E você vai apertar de teste aqui, ele vai dar um erro na aba diário do MetaTrader, né, que você pode ver, vai estar lá não conectado, deu erro, ele não vai mandar. Então estou te adiantando porque eu já testei em vários tipos de e-mail, eu consegui no Gmail. Mas para conseguir também no Gmail tem um detalhe muito importante, tá? Então nessa tela aqui que você pode pesquisar na sua conta do Google Conta, tá? Na sua conta você entra no seu e-mail, no Gmail na ocasião, você vai nas suas configurações, né, do Gmail, você pode colocar lá configurações de privacidade, você pode colocar no Google lá, na sua conta, nos seus detalhes, você vai achar isso daqui em segurança, você vai achar isso daqui, olha, como fazer login no Google, senha, tá aqui e tal, ó, verificação em 2 etapas, esse daqui é meu e-mail principal, está ativado, tá, que é esse meu e-mail aqui que recebe recebe o relatório. Mas esse e-mail aqui do Gmail, ele não tem essa autenticação aqui de 2 fatores. Então, ó, verificação em 2 fatores e senha está desabilitado. Então você vai ter que vir nesse parâmetro verificação em 2 etapas e desativar ele. O Google vai te fazer várias perguntas lá, você quer desativar mesmo, você confirma, coloca a sua senha e tudo mais, e você tem que estar desativado. Só assim que vai funcionar, porque se tiver verificação em 2 etapas, o Google vai te enviar uma mensagem no seu e-mail, no seu celular, se você tiver cadastrado, falando alguém tentou usar o seu e-mail. Tá? Você vai receber essa notificação, alguém está tendo uma tentativa de entrar no seu e-mail, porque o MetaTrader vai tentar fazer conexão com o seu e-mail e ele não vai conseguir. Então eu só consegui no Gmail, tá, fazendo isso. Tá? No Yahoo não consegui, no Hotmail também não, e até servidor meu do site meu também não consegui, porque eles requerem criptografia, autenticação de 2 fatores, uma série de seguranças que não deixam enviar e-mail. Tá? Então, para funcionar essa função, precisa disso daqui. Então, ou então entre com quem é responsável se você tem site, por exemplo, entre com o responsável para tirar essas autenticações para você conseguir disparar e-mail através
do MetaTrader, que o MetaTrader usa o disparador de e-mail, né, que você colocou aqui para poder enviar esse e-mail de relatório que eu falei, tá certo? Então toma cuidado com isso daí para funcionar essa função corretamente. Senão o MetaTrader vai aparecer uma mensagem na aba diário falando que não conseguiu enviar e-mail. É só apertar em teste aqui para você ter certeza que está funcionando. Você vai receber um e-mail imediatamente e aí você pode esperar o final do dia aí, com a hora que você configurou, né, para enviar aquele e-mail de relatório, como está aqui, né? Você ativa aqui, coloca lá 5h30 eu vou receber o relatório. Ok, se ativar o stop aqui, né, atingir no stop, também vai me enviar o relatório, vai me enviar essa notificação, vou atingir o ganho também, tá certo? Então isso daí é muito importante para você ativar o e-mail, não vai automático, tem que configurar. Agora tem essas funções para você não precisar clicar lá e olhar aquelas abas de saldo, negociação, não precisa. Agora você sabe que as suas posições consolidadas já estão aqui, porque senão você teria que clicar lá naquela aba, né, aqui embaixo do MetaTrader que tem o saldo dia, aquilo que está fechado, né? Custos operários do MetaTrader não vai ter, então já calcula. Saldo de hoje é tudo que tiver aberto, mais tudo que tiver fechado, menos o custo operacional. Então é o saldo de hoje. É maravilhoso também, que o MetaTrader não tem isso, ele não tira o custo operacional. E também não tem ele tem aquele cálculo também das ordens e quantas estão abertas e as ordens consolidadas, ele não tem esse cálculo. Então é o saldo de hoje. Imagina, tá lá a ordem aberta, tá ganhando R$200 e você já ganhou R$1.000 nas ordens consolidadas. Você já ganhou, tá tudo fechado lá, um monte de ordem fechada, você tá ganhando R$1.000. Aí você tem um monte de ordem aberta ainda e está perdendo 2.000, então ele vai ficar menos 1.000, né? As ordens abertas mais as ordens fechadas, menos 2.000 com mais 2.000 na ocasião. Então isso é muito legal, o MetaTrader não calcula isso, então isso te ajuda muito a visualizar. Então qual que é a minha intenção de fazer isso? É que a gente não precisa usar nada disso. A gente coloca todos os nossos robôs aqui, né? Até aqui minimizado aqui meus robôs. E aí a gente só olha o painel geral. E aí a gente tem total noção daquilo que está acontecendo, tá certo? Então aqui você vê também o trailing stop. Aqui você pode ver embaixo que ele está ativo, ó, ativado. Aqui nessa configuração está desativado. Então isso é um benefício para quem é assinante, essas opções aqui embaixo, tá certo? E aqui também o formato do painel já tem isso, você pode usar também, que é para configurar. Eu não gosto muito de mexer nisso, mas tem gente que tem uma tela maior, por exemplo, que tem uma tela gigante, está na TV, aí tem gente que gosta de aumentar isso daqui. Então lá, por exemplo, coloquei 500, vou alterar aqui, ó. Coloquei aqui, ó, 500, ele vai alterar o tamanho, isso é para customizar, tá? O painel lá, esticou. E aí você vai ter que mexer tudo, é sensível isso, distância entre a linha, era 30, 20, a cor do painel também. Então isso é para você mexer se você tiver ali um monitor maior, e aí pode ser vantagem para você fazer isso, tá? Aí você teria que aumentar as letras, tamanho do campo e por aí vai. Então isso aí é um ajuste fino. Olha lá, já coloquei ele grandão, né, o número, para ver melhor. Tem as distâncias, então tem tudo aqui para você mexer até o texto aqui, ó, o tipo de fonte e tudo mais, tá certo? Cor de fundo, se você quer alterar, eu quero alterar aqui para um azul aqui, e eu quero alterar a distância entre a linha, vou colocar menor, eu quero o tamanho da fonte maior, e por aí vai. Fica do seu critério, olha lá, fica estranho, né? E eu gosto dessas cores que a gente escolheu já para poder ficar tranquilo para os nossos olhos. Você pode salvar também a operação aqui, e aí você guarda aquilo que você mais usa, salva os parâmetros e aí puxa no seu computador o melhor jeito aí para você, tá certo? E aí, só para relembrar aqui, encerrar todas as posições. Se você clicar em encerra tudo, vai ter um botãozinho aqui, ó, confirmar ou cancelar. Confirmando, ele vai fechar todas as posições para você mais rápido possível. E cancelar, cancelou. Tá bom? Então esse é o painel geral novo que a gente tem, essa atualização maravilhosa aí, com cheio de funções aí. Se você ainda não é assinante, para ter essas opções embaixo, assine também, que automaticamente você vai colocar a sua assinatura no robô
retorno da média, por exemplo, e colocar aqui vai ser a mesma validade. A validade desse robô aqui é igual ao retorno da média. E esse robô, ele não tem aqui aquele parâmetro validade, mas a validade é igual. Para você saber a sua validade, você recebe um e-mail falando da sua validade e também no retorno da média no robô principal, você vai ver lá a tua data de validade no robô. E aquilo, a data é igual para esse robô, tá certo? Então, a partir do momento que se vencer, por exemplo, não renovar, automaticamente ele vai sair do gráfico falando que você, né, precisa adquirir uma licença, tá bom? Então fica a aula para você aqui, espero que você use muito bem. Eu acho que agrega muito aos nossos trades, né, a sua conta. Use sempre com cautela, que ele é muito bom, ajuda muito a gente. Então um grande abraço para você, a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até mais!